Fala pessoal, Natália Feitosa do Estudando Certificações. Hoje a gente vai ter um bate-papo um pouco mais longo sobre como eu me tornei uma profissional CFP e como eu me tornei especialista em investimentos. Eu sei que a minha estratégia não vai funcionar para todo mundo, cada um funciona de um jeito, mas é meio que contar um pouquinho de como eu cheguei até aqui e como talvez você possa chegar, né? Assim, eu tenho em mente que tudo que a gente quer, a gente consegue. Eu sou muito otimista, sou muito disciplinada e eu quero trazer um pouquinho disso pra vocês. Vamos lá? Então, pessoal, vou contar um pouquinho da história. Vou te falar a verdade, eu não preparei um roteiro. Tem uma amiga que falou, faz um roteiro pros seus vídeos. Eu tô seguindo a dica dela, mas esse aqui eu vou deixar sem roteiro, porque eu quero um bate-papo mesmo, tá? E eu quero que você coloque suas dúvidas aí, se você tiver dúvida, se quiser alguma dica de como eu fiz e como você pode fazer, eu quero que você escreva pra gente pensar junto algumas possibilidades. Mas como eu me tornei um profissional CFP e como eu cheguei a trabalhar na área, né, como especialista em investimentos. Primeiro ponto, tá? Eu sou formada em administração, né? Então não adianta muita coisa também. Mas assim, é tão amplo que a gente pensa várias possibilidades. Então, mas a gente estuda finanças, a gente estuda contabilidade, né? Então isso vai deixando a gente mais próximo das empresas e passa a ter alguma conexão ali com o tema de investimentos, mesmo que distante, tá? E aí o que acontece? Eu já estava trabalhando no banco, tá? Quando tudo começou em termos de certificações, já trabalhava em banco e surgiu a possibilidade de fazer o CPA 10. Na verdade, não surgiu possibilidade de nada, né? Na verdade, assim, tava lá no cargo base e pensei como que eu posso ser promovida, né? Como que eu posso chamar atenção pra mim ali, pra que eu possa receber uma promoção com mais. Eu tinha muita pressa pra ser promovida, essa é a verdade. Então, eu queria me destacar. Então, o primeiro ponto ali que eu comecei foi fazendo o CPA 10, tá? E quando eu fiz a CPA 10, que eu comecei aquilo tudo, cara, pra mim a CPA 10 estava difícil. Pra mim a CPA 10 eu já tinha, na verdade, passado no concurso, tá? Eu trabalho atualmente em instituição pública. Tinha passado no concurso, então eu tinha conhecimento de conhecimentos bancários, né? Passei em primeiro lugar em passei em nono, passei em 34, enfim, passei em colocações boas. Então eu já tinha o conhecimento bancário em mente. E mesmo assim, quando eu estudei CPA 10, eu tive alguma dificuldade, tive aprendizado, né? Interessante, eu gostei na época. Eu me senti quando eu tirei a certificação. Tá? Foi uma coisa que eu tive que parar, estudar e fazer. E fiquei muito contente. Aí teve algumas mudanças, né? Internamente. Até que a história andou, já tinha CPA 10, que isso chama atenção de alguma maneira, né? Pelo menos no sentido de que se não tiver ninguém com a certificação, você tem a CPA 10, ela vai chamar atenção de alguma maneira, tá? Então, assim, já é um passo a mais se você está começando aí, está iniciando esse no mercado financeiro e você quer avançar na direção de investimentos, CPA 10 é o início ali. E aí o que acontece? Passei bastante tempo, tá? Só com CPA 10. Até que entre indas e vindas e possibilidades ali, encarreiramento, eu fui parar como assistente do Private Banking, tá? Isso foi muito legal pra minha carreira. Eu tenho certeza que o CPA 10 contou como algum ponto ali, pelo menos pra chegar lá, já que eu também não tinha o CFP, ou não tinha o CPA 20, que já era um destaque maior, né? Já era um pedido pra esse cargo ali ter o CPA 20, eu não tinha, tá? Então, eu fui mesmo assim promovida, por outros motivos, claro, também fazer um bom trabalho. Até que andou, já tinha passado 2 anos desde que eu fiz o CPA 10, tá? E aí eu fui chamada assim, falar assim, acho que você precisa fazer CPA 20. Aí eu tava na minha mente, não quero não. Eu sabia que eu tava em umas condições lá que não podia ser promovida tão rápido. Falei, não, quero descansar, minha vida mudou muito. Mas, sabe que aqueles convites assim do tipo,
você vai fazer. E aí foi assim que eu fui fazer o CPA 20, tá? E aí eu tive que parar pra estudar porque eu tinha reembolso, tá? Se eu passasse, mas se não passasse eu não tinha, né? E pagando tem grana, não lembro quanto é hoje, mas R$ 500 talvez. É muita grana, né? É muita grana, meio salário mínimo. Não era o meu salário na época, já tinha tido uma promoção, mas quero dizer que é muita grana. Não dá pra vacilar, assim, tipo, vou fazer a prova, não vou estudar. Não tem essa conversa. Até porque eu só faço prova pra passar. Passo todas, não passo, obviamente, porque ninguém passa em todas, né? Mas minha mentalidade é só que eu chego na prova pra passar, não tenho medo de prova, não. E aí eu fui, estudei, tá? Parei, estudei, fiz o CPA 20, passei. E quando eu passei nesse CPA 20, eu falei, nossa, mas eu tenho uma certificação que só gerente geral, gerente alta renda tem. Meu Deus, ninguém me segura mais. Como é que eu me senti lá quando eu fui fazer CPA 20? Foi uma prova muito mais robusta, né? Muito mais densa do que a CPA 10. Senti que aprendi muita coisa, tá? Como eu disse, eu já estava trabalhando com Private Banking como assistente. E a CPA 20 me ajudou bastante no dia a dia ali, tá? Nos conhecimentos. Foi uma baita prova, assim, considero pra caramba já quem tem a CPA 20, tá? É um diferencial, é um destaque. E como é que eu parei lá? Eu nunca fui de estudar muitas horas por dia. Eu tenho um certo déficit de atenção, então eu tenho dificuldade de estudar por longos períodos, de focar, né? Mas como eu disse, eu sou disciplinada, então eu estou sempre retornando, sempre retornando, tá? Então, o que aconteceu? Quando eu estudei pro CPA 20, eu estudava ali 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, mas buscava todo dia estudar um pouco, tá? E aí, nesse caso específico, eu tinha uma pressão que era, tinham me pedido para tirar, tinham me dado um prazo, né, para que eu tirasse. Então foi mais fácil, né, tirar CPA 20 no sentido de existir uma pressão, e você se sente meio não, você se sente obrigado a estudar. Eu não tenho muito de ficar ansiosa em prova, então isso me ajudou. Só fiquei muito contente mesmo quando eu passei. Depois que eu fiz a CPA 20, eu gostei muito do que eu tinha aprendido. E quando eu tirei a CPA 20, eu já me senti, como eu disse, uma profissional diferente dos demais, né? Não daquele campo que eu tava trabalhando no Private Banking, então era difícil, tinha muita gente qualificada ali dentro, né? Mas quando eu olhava para o escopo maior do banco, eu já me sentia com um diferencial, tá? Então, foi rápido, direto, assim, o momento que eu decidi fazer o CFP, tá? Eu já pulei do CPA 20 para estudar pro CFP. O motivo é claro, eu tava no Private Bank, muita gente tinha o CFP lá dentro, e eu pensei, pô, se tanta gente tem, eu vou ter também. Tá resolvido. É boa essa prova aí? O pessoal gosta? Dá dinheiro? Me dá. Tava com tempo livre, já tinha aproveitado pra curtir um pouquinho depois que eu tinha sido promovida. Falei, bora estudar. Já estudei pro CPA 20, agora que estudar pro CFP. Vou. Não vai dar em nada, vou estudar aqui, para estudar mais meia hora por dia, enfim. E aí foi justamente isso, tá? Quando eu estudei pro CFP, eu não parei. Eu não estudei 3 horas por dia, não estudei 4 horas por dia. A minha definição é que eu estudaria meia hora por dia. Tá? Eu já tava meio cansada, porque eu já vim estudando pro CPA 20, então com o tempo fica um pouco cansativo, né? Mas, como eu disse, eu sempre trabalho com metas pequenas, porque eu sei que metas pequenas, uma meta grande, né? Se a gente pensar nela de uma forma como um todo, algo muito difícil, algo muito inalcançável, a gente tem dificuldade de se manter fiel àquilo, né? Então, eu tinha em mente que eu ia estudar meia hora por dia. Eu, Natália, ia estudar meia hora por dia. Ah, é pouco? É pouco. Não disse que não era pouco? É pouco. Mas meia hora por dia, todos os dias. Segunda a segunda.
eu não desisti, não parei de andar, sair com meus amigos, com minha família, eu fiz tudo isso. E eu tinha o objetivo de estudar meia hora por dia. Ah, Natália, mas você estudou meia hora por dia, então você tem facilidade para fazer prova? Não. Não, a facilidade que eu tenho para fazer prova é no sentido de que eu não sou uma pessoa que fica ansiosa durante a prova. Mas a consistência dos meus estudos faz com que eu tenha esse diferencial, tá? Porque conhecimento, e principalmente conhecimento para a prova, é repetição. É repetição, é a memória, né? É você bater o olho na questão e você saber o que responde. E com o tempo, de tanta questão, de tanto assunto, de tanta leitura, de meia em meia hora, você consegue, tá? Então, assim, quando eu falo que minha meta era estudar meia hora, não significa que eu estudei meia hora. Significa que eu determinei a meta de estudar meia hora. Mas você acha que eu, com a prova de R$ 1.300 paga, eu sentava e estudava meia hora? Claro que não. Mas, se eu sentasse e estudasse meia hora, eu tava contente comigo. Por que eu tava contente comigo? Porque tinha gente que não tava estudando nada. Tinha gente que tava sem foco. Eu, com aquela meia hora, tava fazendo muito mais que muitas pessoas. Eu, com aquela meia hora, estava indo na direção do que eu queria. Ah, e se eu não passasse? Se eu não passasse, depois eu passava a fazer outra prova. Ah, mas a grana é pesada? A grana é pesada. A grana é pesada e eu sou insistente. Sou insistente, se eu não passasse naquela prova, eu ia passar na próxima. Se eu não passasse na próxima, aí eu ia sentar e estudar um pouquinho mais. Mas se eu definir que eu queria, eu ia ter. E outra coisa, eu não tenho medo de ninguém, de conhecimento de nível de ninguém. Eu acho que a minha diferença de conhecimento com conhecimento de uma pessoa é só eu sentar e decidir que eu vou aprender. É só você sentar, decidir que você quer. A vida é isso. É você decidir. Acho que a dificuldade muitas vezes é a gente parar e decidir o que a gente quer. Acho que a maior dificuldade é essa. Tipo, eu decido tomar essa direção. É isso que eu quero e é isso que eu vou conquistar. A partir do momento que você decide, aquilo já é certo. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Todos os vídeos eu falo, não vai ser fácil. Você vai levar não na sua carreira também. Você vai levar não na prova quando você reprovar. Você vai reprovar às vezes no CPA 20. Na CPA 10 às vezes você vai reprovar. Mas você só vai passar se você continuar tentando. Como eu tinha passado na CPA 20, tinha o conhecimento ali adquirido. E como eu disse, quando eu sentava para estudar meia hora, às vezes eu estudava 2, às vezes eu estudava 3. E eu ia brincar e falar, às vezes eu nem estudava, mas isso é mentira. Todos os dias eu estudava. Meia hora. Então é isso que eu digo pra você. Divida as suas metas em metas menores. Você não precisa estudar 3 horas. Você só precisa ser consistente no seu objetivo, no seu projeto. Você precisa começar e você precisa continuar. Não tem nenhuma desculpa que apareça na sua frente que te diga que você não tem meia hora por dia. Você tem meia hora por dia. E a mesma pessoa que tem meia hora por dia, ela vai ter 1 hora por dia. Porque significa você definir, você parar pra dizer que eu quero e eu vou. E quando eu fiz a prova do CFP, não foi fácil, não. Eu estudei bastante, né? Eu digo assim, juntando com o CPA 20, né? Achei uma prova muito agradável no sentido de conhecimento. Aqueles conhecimentos eram o que eu estava aplicando no meu dia a dia, então isso tornou muito mais agradável, né? Saber que eu tinha muito mais propriedade para falar com o cliente sobre determinado assunto, porque eu estudei, eu tinha capacitação. Então eu fui fazer a prova, uma prova bastante difícil, no sentido de que ela é densa, então você realmente toma o horário todo da prova para fazer, de manhã e à tarde. Não foi fácil, mas eu passei. Passei nessa prova. Passei nessa prova e eu me senti o máximo. Nossa, mas eu me senti assim, uma profissional. Um baita de uma profissional.
Eu tenho CFP, cara. Você sabe que muita gente que eu conheço, que é boa, que é qualificada, que tem nome, às vezes não é promovido porque não tem o CFP. Eu digo não é promovido por private banking, tá? Porque existe essa necessidade de... É um mercado que pede essa certificação, tá? Quando eu fiz o CFP, se você já está familiarizado a essa questão das certificações, você sabe que as CEA e o CFP, elas são provas parecidas. A CEA está dentro do CFP, tá? O CFP, ela tem alguns módulos a mais. Então, primeiro eu fiz o CFP, logo depois de fazer a CPA 20, foi coisa de 2, 3 meses para fazer a prova. E por o CFP ter anuidade, tá? É R$900 de anuidade, por precisar de um estudo contínuo a cada 2 anos para renovação, eu pensei, eu não sei quanto tempo eu vou estar atuando no private banking, eu não sei quanto tempo eu vou ter grana, se eu mudar meus planos, enfim, eu quero continuar sendo especialista em investimentos. E eu preciso aproveitar esse conhecimento que eu tive, que eu adquiri, e tirar uma prova que seja mais longa, né? Que tenha uma certificação mais longa. Por esse motivo que eu fiz a CEA, tá? Primeiro, eu nem, como eu trabalhava com private bank, eu nem sabia muito sobre a CEA, nem tinha ouvido muito falar. E aí eu fiz a CEA, achei difícil também, tá? Tanto que eu já tinha passado no CFP, eu fui fazer a CEA, e eu senti alguma dificuldade, tá? O formato de questões é diferente, apesar de ser o mesmo conteúdo. Mas enfim, passei na CEA também. E ali foi um momento de felicidade muito grande, né? Um momento de felicidade muito grande. E eu fiz questão de mostrar pra todo mundo que eu tinha o CFP. O CFP é uma prova que, se você não for do mercado, você nem sabe o que é aquilo, né? Mas eu tava lá divulgando pra todo mundo. Tenho CFP, tenho CFP. E o que eu quero trazer até aqui? É que não é difícil. Não é difícil. É você sentar, decidir o que você quer e você fazer todos os dias um pouco, tá? E você que tem as CPA 10, CPA 20, CES, CFP, independente, tá? Cada momento da minha carreira ali, eu me senti muito contente com todas as certificações que eu tirei. Eu me senti o máximo, eu me senti que eu tinha dado um passo a mais em direção a algo que eu queria. Naquela época, a minha intenção era realmente de carreira, de ter um dinheiro a mais, de me sentir confortável na minha vida, né? Tudo isso foi acontecendo, tá? Eu tirei a CPA 10 e eu fui promovida. Eu tirei a CPA 20, eu não fui promovida, mas foi uma necessidade pro cargo que eu tava. Mas eu tirei o CFP, não fui promovida de cara, mas só foi por questão interna mesmo, porque foi eu liberar a minha saída ali e eu ter uma promoção. Uma promoção de salário de 60% na primeira vez, em torno de 80% na segunda vez. Então, assim, esse é o potencial que essas certificações têm, tá? Lógico, a certificação sozinha foi suficiente do ponto de vista de carreira? Não foi. Outros aspectos ali foram necessários para que eu tivesse essas promoções, tá? Mas hoje, que eu estudei tanto, eu me sinto um profissional super qualificado. Quando eu digo super, não quer dizer que eu não tenho o que aprender, não. Eu tenho muito o que aprender, eu tenho muito. O universo de investimentos é você aprender todos os dias. Você não sabe tudo. Não tem ninguém que saiba tudo. Inclusive, quando você entra um pouquinho no mercado de renda variável, você fica até meio descontente, assim, com algumas coisas, porque você fica, cara, ninguém sabe a direção que tá indo nesse negócio. Então, realmente, não é fácil trabalhar nesse mercado de investimentos. Mas você precisa estar na direção de onde as pessoas que trabalham ali, que são boas, que são bem pagas, que são qualificadas, elas estão indo. Então é essa a direção que você quer, essa a direção que você precisa seguir. E eu tenho certeza que você vai ter um bom retorno se você seguir essa direção. E só para acrescentar, né, como eu falei, quando eu fiz a CPA 20, eu me empolguei, fiz o CFP e aí, por necessidade, eu acabei fazendo a CEA. Mas eu não parei aí, tá? Como eu disse, eu me empolguei.
me empolguei. Então, só pra comentar, eu tô até aqui nessa fase do CFP, né? São todas essas certificações que eu tenho. Mas eu me empolguei muito. E eu falei, cara, primeiro foi assim, né? CPA20, agora, pô, sou demais mesmo. Aí eu tirei o CFP, eu falei, nossa, ninguém me segura. Eu falei, cara, se eu passei no CFP, eu vou passar no... Qual é a melhor prova que você tem? Aí, me dê a melhor prova. Aí tinha... Não vou dizer que é a melhor, porque a gente não conhece todas, e cada um tem a sua peculiaridade, a sua direção. Mas eu havia lido alguns anos antes sobre o CFA. São poucos profissionais, pouquíssimos profissionais no Brasil que tem o CFA. E é uma prova de 3 levels e você tem que saber muito para passar. Uma prova em inglês. Eu tive a oportunidade, como eu falei, fiquei muito animada. Falei, me dá aqui que eu passo. E aí eu me inscrevi, tá, pra prova, fiz 6 meses de curso. O curso que eu entrei acabou sendo de revisão. Foi uma escolha errada de curso de timing, porque eu não olhei o edital assim suficientemente. Achei que o CFP ia dar uma base boa pro CFA e não dá. O CFA é uma baita de uma prova, assim como a CEA é uma baita de uma prova, mas ela não dá a base que você precisa pro CFA. E isso foi um erro. Isso foi meu primeiro erro de achar que eu sabia muito, né? E aí, como eu disse, lembra que eu disse aqui, ó, mostra como eu sei, mas eu sei que o mercado sabe muito. Mas e a gente tem muito a aprender. E quando eu fui pro CFA, eu vi muita coisa que eu precisava aprender, tá? E não era o inglês era um dificultante. Apesar de eu ter esse level aí, de saber, né, ter o domínio da língua, mas realmente é uma prova que é mais difícil. Então eu estudei, tive a experiência de estudar um ano e meio pro CFA, veio a pandemia, não tive a oportunidade de fazer a prova. Na verdade, eu acabei desanimando, né, porque a prova foi adiada 2, 3 vezes, e como eu tive que parar a minha vida pra estudar pro CFA, que é uma prova de 6 mil reais. Lembrando que a gente começou por uma prova que era de 300 reais, outra de 500 reais, outra 1.300 e 1.000, né? E o CFA que é em torno... É porque é em dólar também, né? Então é em torno de 5, 6 mil hoje. E aí, não tive a oportunidade de fazer a prova, tá? Mas eu aprendi bastante nesse percurso. E é isso que eu quero dizer. Tipo, mesmo que você não passe ou que você não faça a prova, o quanto você aprendeu nesse percurso é fundamental para sua carreira. É fundamental e hoje eu falo com propriedade sobre muitos temas. Novamente, eu tenho muito a aprender, eu não tenho dúvida. Tenho muito a aprender. Mas eu tenho segurança quando eu falo. Tenho uma segurança muito grande quando eu falo. É difícil me deixar insegura quando eu falo sobre investimentos, tá? E isso é o diferencial de quem estuda, de quem para pra fazer, de quem para pra ter atenção na sua carreira, tá? E isso é o diferencial que as empresas procuram. E o quanto o banco, a instituição que você trabalha, o quanto você rende como profissional do investimento para ela, você não tem noção. Se você bate o cálculo na ponta do lápis, é muito dinheiro. Né? E por mais que seja um mercado bem pago, tem horas que você para e pensa, deveria ser melhor, deveria ser paga com muito mais, porque o que eu dou de rentabilidade é muito superior a isso que eu tô ganhando, né? Mas enfim, eu tô divagando já. Demorou pra eu devagar dessa vez. Ou não, né? Vamos ter que revisar esse áudio aqui pra descobrir. E aí eu não fiz a prova do CFA, mas eu tive a oportunidade de fazer a prova da CGA. E aí, por isso que eu tô trazendo esse tema aqui. Pra lembrar você que, tipo, você não pode encher muito sua bola também, de que você vai passar na prova, de que é fácil. Não é assim. Porque eu conheço muita gente que é muito bem profissional, sabe muito, mas chega na hora da prova e não passa, né? Porque você tem que baixar sua bola e sentar e estudar. Tem que baixar sua bola, sentar e estudar. Porque às vezes o conhecimento da prova e o conhecimento que você sabe não se casam. A prática do dia a dia não vai te adiantar vai te adiantar muito para fazer prova, tá? Então, é isso.
Eu não fiz o CFA, mas o conhecimento do CFA e da CGA, da mesma maneira que o CFP e o CEA são próximos, CFA e CGA, que é brasileira, elas são muito próximas, tá? Então, novamente, CGA tá quase toda dentro do CFA. Só que uma é em português, outra é em inglês. E por ser em português e inglês, acaba sendo dificultante, porque se você está estudando em uma língua, você associar em outra língua é difícil, por mais que você conheça as duas línguas, que você saiba, né? Enfim, tive a oportunidade de fazer CGA, mas não dei muita bola, porque eu tava na visão de fazer CFA. E, novamente, eu nem conhecia tanto a prova, nem sabia que a prova era tão boa. Fui lá e quebrei a cara. Fiz a prova, fiquei por 5. E como foi em março de 2020, veio o início da pandemia, eu não tive a oportunidade de fazer ainda a prova, tá? Mas, novamente, o quanto eu aprendi estudando para essas duas provas, e estudando tudo isso que eu te contei já que eu estudei, foi muito bom no meu sentido de carreira, tá? E o que acontece? Como foi que eu estudei pro CFA? Da mesma maneira, tá? Só que aí eu já estudava 1 hora, já tinha aprendido a estudar. Porque eu comecei lá no CPA 20, uma pessoa que não estudava. Como é que eu vou começar a estudar? É começar a estudar 3 horas ao dia? Não é. Porque você fica esperando a hora de terminar aquele prazo, aquele horror de horas ali, aquele horror de semanas e meses que você se submeteu e parou sua vida toda pra fazer isso. Não foi assim. Você fez da mesma maneira. Eu comecei a estudar 1 ano antes. E 1 ano antes eu tava dizendo pros meus amigos, olha, eu vou estudar, eu vou sair com vocês. Mas hoje eu vou estudar 1 hora. Vou estudar 1 hora. E foi 1 hora que eu fui estudando todos os dias. Cheguei nos percentuais, aí nos simulados, enfim, mas não tive a oportunidade de fazer ainda a prova de CFA. Por estar nesses projetos paralelos, né, ao meu empregador aqui, esse próprio canal, YouTube, podcast, Instagram, inclusive sigam a gente, eu esqueci de falar. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aqui, que faz toda a diferença pra gente. Curte, segue no YouTube. Eu nunca soube que o YouTube era tão difícil de arranjar inscritos, tá? Porque a gente aprende com rede social ali, a gente acha que é fácil, né? Porque rede social você faz qualquer coisinha, aí tem seguidores. Mas enfim, curto aí, tô divagando de novo. Mas é isso, gente, ó. É um pouquinho da minha vivência aí de certificações, um pouquinho de contar como é que eu cheguei lá. E eu tenho certeza que eu tenho muito pela frente aí pra ganhar, pra oferecer, né? E eu tô aqui pra ajudar vocês. E eu comecei sem nada também. Quando eu comecei ali ser bancária, eu não tinha nada. Eu ia pro shopping e me dava vergonha ir pro shopping porque não tinha grana pra comprar nada, tá? Nenhuma blusa, nenhum almoço. Na verdade, quando eu conseguia comer sushi 1 vez a cada 2 meses, era tipo o evento, tá? E hoje, cara, se eu quiser comer sushi no café da manhã, no almoço e na janta, eu consigo, tá? Então, é por isso, é isso, e você decidiu isso na sua vida, você vai alcançar. E eu quero que você faça isso por você, eu não quero que você faça isso por ninguém. A não ser que seja um filho, a filha, a família, algo que te dê valor, que dê sentido na sua vida. Eu quero que você tenha isso em mente, que você vai alcançar, porque tem um sentido na sua vida, tá? E eu espero que vocês gostem do que eu contei. Eu espero que vocês compartilhem suas dúvidas. Eu tô aqui pra ajudar. Eu pretendo trazer gente também qualificada, que trabalha na área para tirar dúvidas de vocês. Então, assim, eu quero mesmo ajudar vocês e fazer esse canal crescer. Fazer esse canal crescer. E o mundo é um universo gigante de possibilidades e de oportunidades. Tá bom? Obrigada, espero que vocês gostem. Até a próxima. Um abraço.